E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O destino de Bruno Henrique deu uma reviravolta inesperada nesta quinta-feira, quando o STJD optou por aplicar apenas uma multa de R$100 mil, embora o atacante estivesse no centro de uma acusação pesada, a suspeita de ter forçado um cartão amarelo para favorecer apostadores. O que parecia caminhar para uma longa suspensão ganhou um novo capítulo, e daqueles que fazem a torcida parar para entender o que realmente está acontecendo nos bastidores. Em um primeiro julgamento, o camisa 27 havia sido afastado por 12 partidas, decisão que colocava em xeque o restante da temporada. No entanto, a análise em segunda instância abriu uma fresta surpreendente. Com uma combinação de argumentos jurídicos, interpretação dos lances e divergências internas entre os auditores, o atacante foi liberado para atuar já neste sábado, diante do Sport. A mudança repentina levantou mais perguntas do que respostas. O voto final foi dividido. 6 auditores pediram apenas multa, 2 defenderam uma suspensão de mais de 270 dias e 1 manteve a pena original. A defesa de Bruno Henrique insistiu que a jogada sequer foi uma falta, e que o próprio atleta reclamou com o árbitro na hora. Para completar, o advogado do Flamengo garantiu que não houve qualquer dano ao clube, explicando que o atacante havia sido orientado a receber o terceiro cartão amarelo antes de uma sequência decisiva contra Fortaleza e Palmeiras. Estratégia? Coincidência? Ou algo além disso? O caso, porém, não se limita ao Tribunal Esportivo. Em abril, a Polícia Federal indiciou o jogador por fraude esportiva, apontando que mensagens encontradas no celular de Vander, irmão do atacante, revelariam a intenção de Bruno Henrique de ser advertido contra o Santos, em Brasília, no final de 2023. O volume atípico de apostas feitas por familiares e amigos de Vander acendeu o alerta nas casas de apostas, dando início a uma investigação que ainda corre na Justiça Comum, e que pode trazer desdobramentos imprevisíveis. Além do atleta rubro-negro, outras pessoas próximas a ele também são citadas na apuração. Conversas recuperadas pela PF formaram a base para o indiciamento, e a movimentação financeira registrada nas apostas chamou atenção pela sincronia com o cartão aplicado no duelo contra o Santos. Cada nova informação revelada aumenta ainda mais a sensação de que existe muito a ser esclarecido, e de que as próximas etapas do caso podem ser ainda mais impactantes. À medida que o caso avança, um detalhe em especial intriga analistas: a diferença entre as versões apresentadas no STJD e o que ainda será avaliado pela Justiça Comum. Enquanto o Tribunal Desportivo tratou o episódio como uma infração administrativa e avaliou apenas o impacto sobre a competição, o Ministério Público vê o caso sob um prisma bem mais amplo, envolvendo possível manipulação de eventos e movimentações financeiras suspeitas. Essa dualidade de interpretações deixa no ar uma pergunta inevitável: até onde vai a responsabilidade de cada envolvido? Outro ponto que desperta atenção é o comportamento das casas de apostas. Foi justamente o padrão incomum de entradas no mercado específico cartão amarelo de Bruno Henrique que acendeu o alerta inicial. Empresas do setor possuem sistemas avançados de detecção de irregularidades, e o simples fato de sinais terem sido identificados já coloca uma lente ainda mais forte sobre o lance. A partir disso, a PF reconstruiu conversas, cruzou dados de apostas e ampliou o cerco. O que será que ainda não veio à tona? Além disso, a presença de familiares e amigos de Vander na lista de investigados torna o episódio ainda mais sensível. As conexões pessoais geram dúvidas que vão além do campo esportivo e tocam diretamente a esfera emocional do jogador. Como essa situação afeta o ambiente no vestiário? Qual o impacto psicológico para Bruno Henrique em meio a uma temporada decisiva? Essas questões passam a ocupar o imaginário da torcida, que tenta compreender como o atleta conseguirá administrar tamanha pressão. Por fim, permanece a incerteza sobre como o julgamento na Justiça Comum pode interferir no futuro do atacante. A acusação enquadra o caso em um artigo que prevê até 6 anos de reclusão, embora especialistas afirmem que, historicamente, penas desse tipo raramente chegam ao extremo máximo. Ainda assim,
O simples fato de um jogador do tamanho de Bruno Henrique estar envolvido em um processo criminal já transforma o episódio em um dos mais complexos da história recente do futebol brasileiro. E a sensação é de que novos capítulos estão prestes a surgir, talvez ainda mais surpreendentes do que os anteriores. Diante de tudo isso, fica uma pergunta inevitável para a nação: como vocês enxergam essa virada surpreendente no julgamento? Foi justiça sendo feita ou apenas um alívio momentâneo que ainda pode se transformar em preocupação mais à frente? A torcida sempre teve uma relação especial com o Bruno Henrique, mas esse caso mexe com sentimentos profundos. O que você, torcedor, sentiu ao ver a liberação repentina do jogador? E sobre as investigações da Polícia Federal, vocês acreditam que ainda surgirão novos elementos capazes de mudar a percepção do caso? Acha que BH está sendo injustiçado ou que o episódio precisa ser esclarecido até o último detalhe, custe o que custar? A opinião do torcedor é essencial para medir o impacto disso dentro e fora de campo, afinal, ninguém acompanha tão de perto quanto a nação rubro-negra. Outro ponto que divide opiniões é o uso estratégico do cartão amarelo. Muitos torcedores encaram isso como parte do jogo, algo comum nos bastidores do futebol. Outros veem essa prática com mais rigor, principalmente agora que o tema se misturou às apostas esportivas. E você? Considera essa orientação do clube algo normal ou acha que isso abre margem para interpretações perigosas? Por fim, queremos saber como essa situação afeta a imagem de Bruno Henrique para você como torcedor. Nada muda e o ídolo segue intacto? Ou esse episódio cria uma sombra que só será apagada com o tempo? A torcida do Flamengo é gigante, apaixonada e sempre presente, e sua opinião pode ajudar a entender como esse caso está sendo recebido pela arquibancada mais fervorosa do país. Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Nos bastidores do futebol brasileiro, um comentário tomou proporções gigantescas após o apresentador Neto, sempre conhecido por sua franqueza, criticar duramente o técnico Felipe Luiz. Segundo rumores que circularam nas últimas horas, o ex-jogador teria adotado uma postura que desagradou profundamente o comentarista, levando-o a afirmar que o que ele está fazendo é vergonhoso. A declaração caiu como uma bomba entre os torcedores, reacendendo debates sobre ambiente interno, escolhas táticas e decisões de vestiário. As críticas de Neto teriam sido motivadas por supostas atitudes de Felipe Luiz envolvendo a condução de atletas experientes e a insistência em determinadas decisões, mesmo sob forte pressão externa. Nos programas esportivos, o tema rapidamente virou pauta quente, com analistas questionando se o treinador estaria enfrentando algum tipo de desgaste interno ou se tudo não passa de mais um ruído amplificado pela repercussão midiática. O rumor, apesar de não confirmado, ganhou força justamente pela contundência das palavras utilizadas por Neto. De acordo com fontes próximas ao ambiente rubro-negro, há quem acredite que a crítica de Neto possa ter relação com escolhas recentes feitas pelo treinador, especialmente em jogos decisivos. A possibilidade de descontentamento de alguns jogadores também passou a ser citada discretamente, embora sem provas concretas. A narrativa, reforçada pela fala explosiva do comentarista, elevou a atenção da torcida para o comportamento de Felipe Luiz e seu relacionamento com o elenco. O nome do treinador, que sempre carregou a reputação de líder sereno e respeitado, agora aparece envolto em dúvidas e questionamentos. Para muitos rubro-negros, o que preocupa não é apenas o rumor em si, mas o timing. O Flamengo atravessa uma fase em que qualquer instabilidade pode custar pontos preciosos e comprometer desempenhos futuros. A fala de Neto adiciona combustível a um cenário que já vinha exigindo equilíbrio, inteligência e blindagem por parte da comissão técnica. Mesmo sem confirmação oficial, o impacto do comentário já se sente nas redes sociais, onde torcedores se dividem entre apoiar Felipe Luiz e cobrar respostas mais firmes sobre o que estaria acontecendo internamente. O rumor acendeu um alerta importante: se há qualquer problema nos bastidores, ele precisa ser resolvido com rapidez para evitar que a crise se instale. Até lá, o debate segue aberto, e a nação rubro-negra aguarda ansiosa por novos capítulos dessa história.
Enquanto o comentário de Neto continua reverberando, circula nos bastidores a informação de que a crítica pode ter sido apenas a ponta do iceberg. Pessoas próximas ao ambiente esportivo afirmam que novas revelações sobre o comportamento de Felipe Luiz podem surgir nos próximos dias, o que aumenta a tensão e coloca o torcedor em estado de alerta máximo. A sensação é de que algo maior está sendo preparado, e qualquer detalhe adicional pode provocar uma reviravolta no Flamengo. Outro ponto que gera expectativa é a possibilidade de resposta do próprio Felipe Luiz. Conhecido por ser discreto, ponderado e extremamente respeitado no meio, o treinador raramente se envolve em polêmicas públicas. Justamente por isso, muitos acreditam que, caso ele decida se posicionar, poderá desmontar toda a narrativa ou, ao contrário, confirmar que existe algo acontecendo internamente. A simples dúvida já cria um ambiente de suspense que domina os corredores rubro-negros. A diretoria do Flamengo também entra nesse tabuleiro de incertezas. Existe a curiosidade sobre como os dirigentes reagirão caso o rumor cresça ainda mais. Irão blindar o treinador? Promoverão uma reunião de emergência? Ou adotarão silêncio absoluto até que a poeira baixe? Cada movimento do clube passa a ser analisado minuciosamente por torcedores e jornalistas, aumentando a sensação de que um episódio inesperado pode estourar a qualquer momento. Por fim, cresce a expectativa sobre como o elenco reagirá aos comentários e às supostas críticas internas. Jogadores experientes, líderes de vestiário e atletas que têm relação próxima com Felipe Luiz podem se manifestar indiretamente em entrevistas ou performances em campo. Qualquer gesto, fala ou postura nas próximas partidas será interpretado como pista, e isso só torna tudo mais eletrizante. A nação aguarda, com ansiedade, o próximo capítulo dessa novela que promete estremecer o Flamengo. Diante de todo esse cenário turbulento, surge uma pergunta inevitável. O torcedor do Flamengo acredita que Neto exagerou ou que suas palavras apontam para um problema real nos bastidores? A nação sempre foi atenta, crítica e participativa, e agora cada rubro-negro se vê provocado a refletir sobre o impacto dessa fala explosiva. Você, torcedor, acha que Felipe Luiz merece confiança total neste momento, ou enxerga sinais de desgaste que precisam ser debatidos? Outro ponto essencial é entender como os flamenguistas enxergam a postura do técnico diante desse rumor. Na sua opinião, Felipe Luiz deve se pronunciar para encerrar a polêmica ou o silêncio é a melhor estratégia para evitar que a situação cresça ainda mais? Muitos acreditam que uma declaração clara poderia trazer paz ao ambiente, enquanto outros defendem que dar palco à crítica só aumentaria a tensão. Qual é a sua visão? Também é importante saber como o torcedor interpreta o peso da crítica de Neto. Você acredita que a fala dele influencia diretamente a pressão sobre o treinador ou considera apenas mais um comentário midiático que não deve afetar o trabalho interno? Em um clube gigante como o Flamengo, até opiniões externas podem incendiar debates internos. Como você avalia essa interferência na rotina rubro-negra? Por fim, a grande questão: você, torcedor do Flamengo, está preocupado com esse rumor ou encara tudo como tempestade em copo d'água? Acredita que existe alguma crise se formando ou confia que o grupo está fechado e blindado? Sua opinião é fundamental para entender o clima da torcida, afinal, o sentimento da nação sempre reflete diretamente o ambiente do clube. O que você acha que realmente está acontecendo nos bastidores da Gávea? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.